Estamos iniciando o quarto capítulo da nossa leitura do livro Uma Vida com Propósitos. Estamos numa jornada de 40 dias de aprendizado, de compreensão de qual é o propósito da nossa vida. E eu quero te convidar a ler comigo. Se você tem o livro, se você não tem, você ouve e na sua melhor oportunidade adquira esse livro porque ele é transformador. E enquanto você não tem, ouça a nossa leitura. Bom, o título do quarto capítulo diz: Criado para ser eterno. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11 diz: Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Abraham Lincoln disse: Deus certamente não teria criado um ser como homem para que esse existisse somente por um dia. Não, não. O homem foi feito para a imortalidade. Essa vida não é tudo o que temos. A vida é apenas um ensaio geral antes da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo do outro lado, na eternidade. Esse mundo é um lugar de preparação, a pré-escola, um exame prático para a vida na eternidade. É o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo, a volta de aquecimento antes do início da corrida. Esta vida é uma preparação para a próxima. Você viverá no máximo 100 anos, mas existirá para sempre na eternidade. Seu tempo aqui é, como disse Thomas Browne, apenas um apêndice da eternidade. Você foi feito para ser eterno. A Bíblia diz: Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Você tem um instinto inato que anseia pela imortalidade. Isso ocorre porque Deus o destinou, segundo sua imagem, para viver eternamente. Embora saibamos que com o tempo todos morreremos, a morte parece sempre normal, sempre anormal e injusta. A razão para sentirmos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou nossa mente com esse desejo. Um dia, nosso coração irá parar de bater. Então será o fim do nosso corpo e do nosso tempo no mundo, mas não será o fim. O corpo terreno é apenas uma residência temporária do espírito. A Bíblia chama o corpo terreno de temporária habitação, mas refere-se a nosso futuro como casa. A Bíblia diz: de fato, nós sabemos que quando for destruída essa barraca que vivemos, que é nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas. Foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Se a vida aqui oferece muitas opções, a eternidade nos concede apenas duas: céu e inferno. Seu relacionamento com Deus aqui determinará seu relacionamento com Ele na eternidade. Se aprender a amar a Jesus, o Filho de Deus, e a confiar nele, você será convidado a passar a eternidade com Ele. Entretanto, se desprezar o amor, o perdão e a salvação que Ele oferece, você passará a eternidade separado de Deus. C.S. Lewis disse: existem apenas dois tipos de pessoas: as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas que Deus diz, seja feita a sua vontade. Tragicamente, muitos terão que suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver sem Ele neste mundo. Quando você compreender plenamente que na vida há muito mais do que apenas o aqui e agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, começará a viver de forma diferente. Passará a viver à luz da eternidade e a lidar com cada relacionamento, tarefa ou circunstância de uma perspectiva nova. Subitamente, muitas atividades, metas e até mesmo problemas que pareciam importantes vão se tornar banais, insignificantes, indignos de sua atenção. Quanto mais próximo você viver de Deus, mais as outras coisas vão lhe parecer insignificantes. À luz da eternidade, os valores mudam. Você utiliza mais sabiamente o dinheiro e o tempo,
e passa a dar maior valor à sua personalidade e aos seus relacionamentos, em vez de valorizar fama, riqueza, realizações ou mesmo prazeres. As prioridades são reordenadas. Manter-se em dia com as tendências, com os modismos e valores populares já não é tão importante. Paulo disse: antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora eu considero sem valor algum por causa do que fez. Se todo o seu tempo aqui fosse para ser dedicado unicamente a essa vida, eu sugeriria que começasse a viver agora mesmo. Você poderia deixar de ser bom ou ético e não teria que se preocupar com as consequências das suas ações. Poderia dedicar-se a uma existência inteiramente egocêntrica, pois seus atos não teriam implicações ao longo prazo. Mas, e isso faz toda a diferença, a morte não é o fim. Ela é tão somente a transição para a eternidade. Por isso, existem consequências eternas para tudo que você faz aqui. Cada ato de nossa vida vai soar um acorde na eternidade. O aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio do curto prazo. Para tirar o máximo da vida, você deve ter sempre em mente a visão da eternidade e no coração o valor que ela representa. Há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. O que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. A eternidade é tudo o que você não vê sob a superfície. Como será a eternidade com Deus? Francamente, nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilhosa e grandiosidade do céu. Seria como explicar a internet para a formiga. É inútil. Não foram inventadas palavras que possam expressar a experiência da eternidade. A Bíblia diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais o coração do homem percebeu as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. Entretanto, Deus nos dá vislumbres da eternidade com a palavra. Sabemos que nesse exato momento Deus está preparando um lar eterno para nós. No céu, seremos reunidos com os fiéis amados, libertos de toda dor e sofrimento, recompensados por nossa fidelidade nesse mundo e designados para um trabalho que apreciaremos realizar. Não ficaremos recostados nas nuvens com auréolas tocando harpa. Desfrutaremos da contínua companhia de Deus e Ele se deleitará conosco para todo sempre. Um dia Jesus dirá: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. C.S. Lewis expressa o conceito de eternidade na última página de Crônicas de Nárnia, uma série de histórias que formam uma coletânea. Para nós, esse é o fim de todas as histórias. Para eles, porém, este foi o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as suas aventuras haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo o capítulo 1 da grande história que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente, na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Deus tem um propósito para a sua vida na Terra, mas que não termina aqui. O plano envolve muito mais que as poucas décadas que você passará neste planeta. É mais que a oportunidade de toda uma vida. Deus lhe oferece uma oportunidade para além de toda uma vida. A Bíblia diz: o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. O único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos enterros. E mesmo nessas ocasiões,
São pensamentos frequentemente carregados de sentimentalismo, superficiais e com base na ignorância. Você pode achar que é mórbido pensar na morte, mas na verdade não é saudável viver negando-a como se ela não fosse inevitável. Somente um tolo passaria pela vida despreparado para o que todos sabemos que acabará acontecendo. Você deve pensar mais a respeito da eternidade, não menos. Assim como os 9 meses que você passou no útero da sua mãe não tinham um fim em si, mas consistiam numa preparação para a vida, também a vida é uma preparação para o que vem a seguir. Se você mantém um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, não é preciso temer a morte. Ela é a porta para a eternidade. Será o último momento do seu tempo neste mundo, mas não será o fim. Em vez de ser o fim de sua vida, será o nascimento na vida eterna. A Bíblia diz: este mundo não é nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Em comparação com a eternidade, nosso tempo aqui não passa de um piscar de olhos, com as consequências corrigindo. Nosso tempo aqui não passa de um piscar de olhos, mas as consequências durarão para sempre. As obras dessa vida definem o destino que está por vir. Podemos aprender que cada instante que gastamos neste corpo terreno é tempo gasto longe do nosso lar eterno, no céu com Jesus. Há alguns anos, uma frase popular encorajava as pessoas a viver cada dia como o primeiro dia do resto de sua vida. Na verdade, seria mais sábio viver cada dia como se fosse o último. Matthew Henry, em seu comentário de toda a Bíblia, diz: é necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o nosso último dia. E assim terminamos o nosso 4º capítulo. E eu quero que você reflita: há muito mais na vida do que apenas o aqui e o agora. Um beijo. Até o próximo.